Isaías 53, versículo 6, a palavra diz: todos nós, como ovelhas desgarradas, nos desviávamos cada um pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas eu quero me prender mais uma vez na primeira parte desse versículo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Desgarrado é quando a ovelhinha sai do rebanho, ela não está seguindo mais o pastor. Desgarrar é se soltar e sair por aí. Então, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Um tomou o caminho do sul, outro tomou do norte, outro tomou do oriente, outro tomou da baixada, outro subiu a montanha, outro, cada um arrumou o seu caminho. E esses caminhos são os raciocínios mentais, os quais o Senhor vem falando comigo já há uma semana para nós denunciarmos. Então, a parte boa da mensagem, ela vai ficar para o final, porque eu quero aproveitar o tempo, que se não der o tempo todo, pelo menos nós vamos denunciar 7 raciocínios mentais que precisam mudar. Então, nossos raciocínios precisam mudar. Deus está preparando a igreja para o sobrenatural. A igreja já está no sobrenatural, como o pastor Douglas pregou domingo. Porém, a mentalidade pode estragar tudo. Vou repetir. A mentalidade pode estragar tudo. Várias pessoas tinham que estar aqui nessa noite. Estão em casa. E o desafio de Deus é mudar a mentalidade da pessoa. E Deus não está conseguindo, eu falo para vocês. Algumas pessoas, muitos de nós, muitas mentalidades, Deus não está conseguindo mudar ainda. A coisa mais dura de mudar em nós é a nossa mentalidade, né, pastor Joel? Junto com o nosso coração. Então, Deus não quer que a igreja receba o poder que vai cair, a glória que vai cair, as pessoas que vão vir, os milagres que vão vir, e a gente com uma mentalidade que pode estragar tudo. Deus não quer que a gente vai bater um novo prédio, um novo lugar, um novo espaço, etc. Tudo que Deus vai nos dar. E a gente com uma mentalidade, com um tipo de raciocínio que pode estragar tudo. Nós precisamos alinhar o raciocínio. Essa é uma batalha, e essa noite é uma batalha que nós estamos aqui, e Deus vai vencer essa batalha. O primeiro ponto que eu quero discutir é o pensamento de Deus. Como Deus pensa. Mas primeiro, eu queria perguntar essa pergunta. Onde aprendemos a pensar como pensamos? Porque se algo vai ter que mudar em nossa cabeça, nós já temos um raciocínio que nós criamos aí. Então, em 1 Pedro 1,18, e eu vou andar um pouquinho rápido, a palavra de Deus diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa, presta atenção, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. A maneira que pensamos, nós aprendemos dos nossos pais. Para começar, tá? Nós fomos criados naquela casinha brasileira, né? Naquela cultura que vem, do catolicismo que vem, de etc., da forma de pensar brasileira, e a gente foi criado ali, e a gente recebeu um sistema de pensamento, e a gente veio para a casa de Deus, mas nem tudo que era daquele sistema saiu. Nossa mentalidade normal, geneticamente, culturalmente, e muitas coisas espiritualmente, ela é rebelde contra a palavra de Deus, tá? A mentalidade normal das pessoas é rebelde contra a palavra de Deus. Nós nascemos fora do jardim do Éden. Eu sempre falo que onde nós arrumamos a nossa forma de pensar? Fora do jardim, onde nós nascemos. Se nós estivéssemos dentro do jardim, nós teríamos aprendido a viver uma vida pensando como Deus pensa. Mas é que lá no jardim, o homem já decidiu não pensar como Deus. Não vou pensar como você pensa, eu vou pensar como eu acho melhor. Deus, então, você pensa lá fora, porque aqui dentro tem que ser igual a mim. Então, lá fora foi onde nós nascemos. E, além de o homem ter desenvolvido essa maneira que a gente recebeu culturalmente, dos nossos pais, eles não tinham outra coisa para nos dar, a não ser o raciocínio que eles também receberam dos pais deles. Vocês sabem que isso vem de muitas gerações. Mas tem um outro problema.
nós, além de receber esse tipo de raciocínio, nós criamos os nossos próprios. É isso que eu quero dizer em Isaías 53:6. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então, é o próprio caminho de raciocínio de cada pessoa. Hoje eu vou denunciar 7. Tem mais, mas vou denunciar 7 e a gente vai orar sobre eles e vai ficar orando essa semana. Deus vai mudar alguma coisa em nós. Amém? Agora, além de a gente se desviar para o nosso próprio caminho, nós inventamos caminhos novos, nossos mesmos. Eu vou ler aqui Jeremias 7, o verso 24, que é um versículo triste. Você sabe, eu trago muitos versículos tristes. Mas é uma realidade. Quando está se falando do ser humano, nem tudo que fala é bom. Então, olha só. Em Jeremias 7, 24, diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Além de desviar para o nosso próprio caminho, nós também arrumamos os nossos próprios conselhos, ou os nossos próprios raciocínios. Pausa na mensagem, pausa na música. Pausa total. Quero que você medite na frase, nossos próprios raciocínios. Deus não está fazendo guerra contra outra coisa, a não ser contra a nossa maneira de pensar, que não se alinha com a palavra de Deus. Todos nós somos seres inteligentes aqui, seres humanos, e nós temos um cérebro que pensa por si só, ele inventa os seus próprios caminhos. E ele não te avisa não, ele só inventa. Ele não te avisa que está inventando aquilo. Você pensa, raciocina, pensa. Você está pensando desde que você tinha 1 ano de idade. Seu cérebro está raciocinando e pensando, eu vou fazer assim, eu acho que eu vou resolver isso assim, eu vou me livrar disso. Pode deixar que eu vou dar um jeito. E você está dando jeito a vida inteira, e eu também, e todos nós. Então, nós arrumamos a nossa forma de resolver as coisas. E Deus, a guerra dele é só contra isso. É só contra isso, porque Deus mais uma vez está nos trazendo para a palavra dele, para que a gente pense como ele, resolva as coisas como ele, mas nós arrumamos os nossos próprios conselhos. Toda essa semana de oração minha foi me arrependendo pelos raciocínios da igreja. Me arrependendo pelos meus pessoais, raciocínios pessoais. Eu vou denunciar. Na hora que eu denunciar, você vai concordar comigo que não é bom o jeito que a gente pensa sobre certas coisas. Então a gente precisa se arrepender. E a palavra arrepender, ela significa trocar de ideia, mudar de raciocínio. É só isso. A guerra de Deus não é outra coisa. Por que a mensagem do Evangelho é arrependimento? Deus só quer uma coisa. Só quero que você mude a sua cabeça. Nada mais. Se mudar a sua cabeça, lógico que vai ter que ser junto com o seu coração, porque ele é de pedra e ele endureceu aí, então eu tenho que mudar a cabeça junto com o coração, que é uma coisa mais profunda para descer. Mas começa no raciocínio. Eu queria fazer a oração agora, antes de começar. Você já entendeu um pouco do que eu já falei, muita coisa pesada até agora, já deu um caminho, já deu uma caçamba de areia em cima de você já. E você vai orar comigo agora. Você vai falar: Senhor, eu quero dispor a minha mente para destrancar os raciocínios velhos nessa noite. Eu quero que o Senhor tenha liberdade de destravar. Não preciso ficar preso nos raciocínios velhos. Eu estou aqui para renovar a mente. Por favor, fala isso para o Senhor e diga para Ele que você está pronto. E essa noite você abre a sua mente. E nessa noite nós mandamos embora todo o espírito que prende a mente, todo o espírito que controla as mentes. Estou te mandando embora já. Não vou te permitir ficar aqui. Pelo sangue de Jesus, eu coloco sobre a cabeça de cada um de nós que está aqui, que está assistindo online. Eu coloco o sangue de Jesus. Eu coloco o sangue de Jesus. Eu coloco o sangue de Jesus, porque Ele destrava a mente travada, Ele destrava a mente presa, Ele traz a luz para mudar os nossos raciocínios, e eu declaro: a nossa mente pensará como a mente de Deus, em nome de Jesus. Então, nós passamos a andar e interpretar as coisas pelos nossos próprios conselhos. Em resumo, nós temos uma mentalidade própria, tá? E é contra esse raciocínio que o Senhor faz guerra. Por quê? Porque esse raciocínio nosso, natural, às vezes inconsciente e às vezes automático, ele faz guerra contra o Senhor, sem a gente perceber. Um dos versículos que mostra isso é 2 Coríntios 10, versículo 5. E nesse texto, Paulo
está falando de uma guerra muito grande. A guerra espiritual está acontecendo na mente. Na mente. A guerra contra Deus acontece em nossa mente. Então, Paulo, quando ele está falando das armas espirituais no verso 4, 2 Coríntios 10, ele fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora, as fortalezas que ela destrói não é nos pés, embora se tiver ela destrói também. Não é nas mãos, mas se tiver ela destrói também. Não é em outros lugares, mas a fortaleza principal aqui é nos pensamentos. O verso 5 diz: derribando raciocínios. Presta atenção. Raciocínios tem que cair. Alguém diz comigo: raciocínios tem que cair. 2 Coríntios 10, 5 está dizendo assim: derribando raciocínios. Outras Bíblias diz baluartes, outras diz argumentos, tá? Que se levantam, olha só, eles se levantam contra o conhecimento de Deus. Em outras palavras, eles se levantam contra a mentalidade de Deus. Olha que coisa triste, tem pensamentos em mim que se levantam contra a mentalidade de Deus. Há uma rebeldia na minha mentalidade, no meu modo de pensar, que se levanta contra a mentalidade de Deus. Como eu estou fazendo só uma introdução, quando eu denunciar os 7 raciocínios, vou denunciar de um por um, você vai concordar comigo que isso aqui é uma realidade. Então, os raciocínios, eles se levantam contra o conhecimento de Deus. Porém, o apóstolo Paulo está falando uma coisa tremenda, que nós temos armas poderosas, e aqui a igreja precisa ter a revelação. Nós temos armas poderosas que podem levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Daqui está a vitória da igreja. Eu paro de ser inimigo de Deus quando eu consigo levar cativo. Eu preciso levar preso, fala comigo, levar algemado aqueles pensamentos tortos. Eu preciso amarrar eles, algemá-los e levar. Você já é pensando contra Jesus? Então vem cá, fica algemado aqui e seja cativo ao Senhor Jesus. Diga comigo: levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Só queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Quando eu falo pensamento, não é só pensamentos que passam, é raciocínio. O que é um raciocínio? Meu amigo, raciocínio é uma racionalização, é uma razão que chega numa conclusão. Ela não gosta de mim, eu sei porque ela não gosta. Bem, você já racionalizou, é um raciocínio, está lá. Entendeu? E ninguém gosta de mim. Quem te deu esse raciocínio? Ah, eu já deduzi, eu já vi por isso e por aquilo que não gosta. Raciocínios são conclusões formadas em nossa cabeça. Elas são fortalezas. E é nelas que os demônios habitam. Então Deus tem que derrubá-las. A guerra do Senhor é contra os raciocínios. E mais do que nunca eu senti o Espírito de Deus sobre mim nessas últimas semanas, falando isso e orando isso. Eu tenho orado isso o tempo todo. E o Senhor falou para mim: leva essa palavra para a igreja. Agora, nós temos a nossa própria fábrica de raciocínios. Não pede permissão, não pede ajuda para o Espírito Santo. Você não pede ele para entrar na sala, para fazer aquela reunião, para chegar no... Não, você faz sozinho. É você chama você e você. Só vocês três. É me, myself and I. E você delibera, você resolve, você decide, você sai de lá da sala, aquela sala oculta, inconsciente, você sai de lá com a decisão. E vou te falar, quando você sai dali com a decisão na cabeça, não tem ser humano nesse mundo que vai contrariar você. Você já sai de lá decidido, determinado, o plano está claro na tua cabeça. Vou chegar, vou fazer assim, vou por trás, vou exatamente assim. Não, vou pagar o dinheiro agora, vou falar só, eu não vou falar aquilo, vou falar isso. Quero ver o que ela vai dizer. Você arquiteta a coisa na sua cabeça. Fala assim comigo, por favor. Deus me fez inteligente o suficiente para produzir raciocínios. Tá, o problema é que se a gente fosse puro, a gente produzia raciocínios puros. Mas como a gente tem um coração mau, e ele ainda está sendo curado, então ele produz raciocínios que não são bons, não. Se eu pegasse aquela irmã, eu ia... De onde vem essa coisa? De onde vem essa coisa? Right? Tem um raciocínio que é formado lá, ok? E o Senhor, diga comigo, o Senhor é contra isso.
Então, essa guerra, ela tem... Eu quero ler com você. Olha que versículo triste, Isaías 30, verso 1. Eu vou sair dos versículos tristes daqui a pouco. Nós vamos entrar para os versículos bons no final, tá? Olha só, Isaías 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes. Filhos rebeldes, diz o Senhor. O que eles fazem? Eles tomam conselho, mas não de mim. Ai. Eles fazem a reuniãozinha deles só com eles. Eles tomam conselho, mas não de mim. E fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Você já percebeu que o ser humano, ele quer apenas pessoas para confirmar o que ele pensa? Então, quando ele vai discutir aquela ideia ruim, apodrecida com alguém, ele procura alguém que pense igual a ele. É incrível. Porque eles fazem reuniões sem o Senhor. Não, na minha reunião não entra o Espírito Santo, não. Vai entrar a minha amiga, vai entrar o meu amigo, vai entrar... Eu só vou perguntar para fulana que é minha amiga, minha confidente. Pensa igualzinho você, cabeça torta igual a sua. Aí você vai lá e está tudo torto. É incrível como dentro da igreja, eu vejo pessoas se aconselhando umas com as outras. Presta atenção no que eu acabei de falar. Pessoas que eram supostos se aconselhar com os pastores da igreja, se aconselham com outras ovelhas. E eu já ouvi ovelhas chegar para mim e falar assim: não, pastor, mas a fulana falou para eu fazer isso. Eu falei: bonito. Porque o que a fulana falou é totalmente contrário à palavra de Deus. No entanto, a fulana está pastoreando você pelas minhas costas. Mas Deus está acostumado com isso. Filhos rebeldes, pastor Renato, que não tomam conselho de mim. Mas eles tomam conselho, mas não do Senhor. Fazem aliança, mas não do meu espírito. Cuidado quando você vai perguntar para um outro membro da igreja: será que eu devo fazer isso? Será que você devia perguntar para a pessoa mesmo? Às vezes ela nem tem maturidade para te responder. Às vezes ela sabe menos do que você, vai te ensinar errado, vai te desviar. Eu estou consertando um monte de coisa que os outros ensinaram errado dentro da igreja. Eu tenho que consertar, porque as pessoas, elas se aconselham umas com as outras. E é incrível como os conselhos não são bons. Agora, em 2 Timóteo 4, 3 e 4, eu estou falando da fábrica de raciocínios. Fábrica de raciocínio. O que 2 Timóteo está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, é que nesse tempo que a gente está vivendo hoje, que é o que ele chama de últimos dias, a coisa vai ficar pior. Por quê? Ele diz aqui: virá o tempo, 2 Timóteo 4, versículo 3, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Em outras palavras, certas pessoas não vão suportar os raciocínios corretos. Sã doutrina é raciocínio correto. Sã doutrina é raciocínio bíblico. Sã doutrina não é a opinião do pastor Daniel, não é a opinião da igreja. Sã doutrina é palavra. Então as pessoas não vão tolerar o raciocínio correto, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Agradáveis a quê? Ao seu coração ruim, agradáveis ao seu coração divisor, agradáveis ao seu coração mundano. As pessoas procuram conselho. Ela não procura conselho com quem vai combater, só procura conselho com quem vai confirmar. Procurarão desejo de ouvir coisas agradáveis, procurarão mestres segundo os seus próprios desejos. Um fenômeno que não acontecia nos anos 70, os pastores que pastoreavam nos anos 70 e nos anos 80, eu era criança na época, eu estava na igreja, as pessoas só ouviam as pregações dos seus pastores. Hoje, elas ouvem 100 pastores durante a semana. Qualquer pastor que pastoreia hoje não tem a ilusão de que elas só estão ouvindo você. Elas estão ouvindo o mundo inteiro. Elas ouvem quem prega igual a você e ouvem quem prega contra o que você prega. E elas ainda misturam um monte de coisa na cabeça. De vez em quando elas ficam tão confusas que mandam um vídeo para o pastor e perguntam: pastor, o que o senhor acha disso? Eu falei: já vi. Porque é tão ruim o que está por aí na internet, que as pessoas misturam. Então, como tem muita coisa disponível, as pessoas buscam quem elas gostam de ouvir. Então, cuidado com o discernimento que você tem lá fora, porque Deus me colocou na sua vida para ser a voz no seu ouvido,
Cuidado para não misturar a minha voz com outras vozes por aí. Porque a voz que Deus te deu foi essa. Entendeu? Agora, se você quiser me perguntar, pastor, e o fulano, o que, é que o senhor acha? Eu vou te dar uma ideia, posso te falar, não, isso é bom, pode ouvir. Porque tem muita gente boa que está falando a mesma coisa que o Espírito Santo está falando por nós. Mas tem gente por aí meio confusa. Tá? Então, você entendeu que o problema é sério, a gente tem a própria fábrica de raciocínios, e agora nós vamos denunciar 7 raciocínios. E se eu não tiver tempo de falar outra coisa boa, eu vou terminar com eles, nós vamos orar e nos arrepender deles. Mas o primeiro deles é esse aqui. São 7 padrões de raciocínio que passam despercebido. É porque você raciocina daquela forma e não percebe. O primeiro deles é o raciocínio da preguiça. E o raciocínio da preguiça, olha, seres humanos não são todos naturalmente diligentes. Irmão, nem todo mundo nasce com vontade de trabalhar, não, irmão. Nem todo mundo. Ô, irmão, tem gente, irmão, que só quer dormir, entende? E não vai atrás não, irmão. Não vai atrás não, mas sabe pedir. Uma cara lavada. Preguiça, irmão, é um demônio de preguiça. Sabe por quê? É um raciocínio de preguiça. São parasitas. O que são parasitas? Eles comem daquilo que você trabalha. São pessoas que querem viver do que você faz, do que você corre atrás. Entendeu? Agora deixa eu falar do espírito de preguiça na igreja, porque ele é muito na igreja. Na igreja não é dinheiro, é oração, é a unção dos outros. Entende? Eles garimpam a unção dos outros. Ora por mim, 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 ora por mim. Eles não oram e nem acreditam na sua própria oração, mas vivem da oração dos outros. É o crente 6 horas. 6 horas por mim, gente. 6 horas por mim. Crente 6 horas, vê se pode. Vê se pode. Preguiça. Muitos de nós raciocinam pela preguiça. E usamos esse raciocínio. Coisas, por exemplo, eu quero que você pense agora numa forma... Nós vamos enfrentar esse espírito aqui agora. Presta atenção, eu estou numa guerra espiritual. Vou enfrentar 7 demônios aqui agora. Você precisa me ajudar. Porque eles colocam o raciocínio na mente das pessoas. Presta atenção, isso aqui vai pegar todos nós. Às vezes você está... O cansaço é uma coisa normal de todo ser humano. Nós somos frágeis, nós nos cansamos. Mas tem um momento que você está em uma posição, ou descansando, ou relaxando. E aí é a hora que a preguiça entra. Porque... quando você começou a descansar ou relaxar, você deu uma paradinha, tem um trabalho para você fazer, tem algo que é importante você fazer, mas você não faz. Você continua naquela, diz, eu já sentei aqui, preguiça. Eu já, quem está entendendo o que eu estou falando? Eu já fechei o carro, eu já não sei o quê, eu já deitei aqui, eu não vou mais me levantar daqui. Preguiça. Preguiça. E tem gente tão nas mãos da preguiça que ele não força o corpo, ele não força a alma, ele não força o espírito a se levantar. Eu estou com fome, podia não, prefere dormir com fome, mas não levanta para fazer. Você não percebe que você está tendo um raciocínio de preguiça. É um demônio que está controlando o seu raciocínio. Vai não, boba, vai dormir, vai descansar. Vai descansar. Deixa eu te mostrar ele na Bíblia. Cantares, capítulo 5, versículo 2. E quem está falando aqui é a sunamita, hein? E a sunamita aqui, ela representa às vezes a igreja. E a igreja, ela tem problema com preguiça. Eu te falo. Em Cantares, capítulo 5, no versículo 2, olha só. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, ele está batendo. 3 horas da manhã, levanta. 6 horas da manhã, levanta. Abre, minha irmã, amada minha, pomba minha. Isso aqui é Deus, né? Minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, os meus cabelos da gota da noite. Sabe quando Deus vem e pede para você, levanta, faz um sacrifício, deixa esse sono aí. E você não pode, eu vou orar na cama mesmo. Aí olha a resposta do espírito da preguiça. Já despi a minha túnica, versículo 3. Como a tornarei a vestir? Essa é a palavra do preguiçoso. Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Preguiçoso vai arrumar todo tipo de argumento para não fazer o que você está pedindo para ele naquela hora. Fala para mim, hora inconveniente. É a hora que vai testar o preguiçoso. Ei,
Se você acabou de chegar de lá e necessitar você voltar, você fala, já cheguei de lá agora, não vou voltar lá. Preguiçoso, preguiça. Muitos de nós não pensam que é. Muitos de nós apenas pensam, isso não é conveniente. Mas é claro que não é conveniente. Não estamos falando de conveniência. Estamos falando de diligência, de sacrifício. Porque o raciocínio do céu nunca é um raciocínio de preguiça. Nunca. Que tal se Deus falasse assim, já fechei a janela lá do quarto das bênçãos, só vou abrir semana que vem. Não vou lá abrir de novo. Ah, é? Deus não tem preguiça. Você levanta 5 da manhã clamando, gritando a Ele uma bênção. Ele falou, não, deixa esperar. Deixa dar 7 horas da manhã. Você não pode esperar? Hã? Deus não tem esse negócio. Por que a gente tem? Não, já despi a roupa. Versículo quando ele vai abrir, no versículo 5, me levantei para abrir ao meu amado, mas ele já tinha ido embora. É o que acontece com o raciocínio da preguiça. Agora, mais uma vez, mais um verso. Provérbios 6. Versículo 6 também. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os caminhos e sê sábio, a qual não tendo chefe, nem superintendente, nem governador. O que Deus está dizendo? A formiga não precisa ninguém mandar. Tem gente que você pode morrer de mandar, ele não vai por causa da preguiça. Fala comigo assim, sabe o que tem que fazer, mas não quer. Eu te pergunto, por que não quer fazer? Preguiça. Só que as pessoas não sabem que é preguiça. Elas estão tão acostumadas a andar na sua conveniência. Eu estou para ver crentes orando, se arrependendo da preguiça. Eu estou para ver. Eu não vejo. Senhor, tem uma preguiça em mim e eu quero me arrepender dela. Eu não vejo. Não vejo. E o espírito da preguiça está entranhado. Então, a formiga é esse animal que, não tendo governador, no verso 8, no verão, faz a provisão do seu mantimento, ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Deus está dizendo, a formiga está melhor do que você. E eu estou denunciando um raciocínio que não vem de Deus. E aí o verso 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? O que preguiçoso gosta de fazer? Ficar deitado. Quando te levantarás do teu sono? Versículo 10, um pouco para dormir. Olha o raciocínio dele. Um pouco para repousar. Um pouco para quê? Cruzar as mãos em repouso. São os raciocínios de uma pessoa que não tem diligência no espírito. E aí diz, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Alguém diz comigo, eu renuncio todo raciocínio que me conduz à preguiça. Agora presta atenção, quantas coisas nós deixamos de fazer ou atrasamos as coisas que eu podia ter feito. Tem gente que o raciocínio não é deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Não, é deixar para amanhã o que é deixar para depois de amanhã o que ia deixar para amanhã. Tem gente que é assim, é deixar para o dia que eu não sei quando vai ser. Sabe quando coisas que você tinha que fazer hoje, que não era para você dormir sem fazer, mas você fica enrolando. O que é? Achei o outro nome da preguiça. Vamos falar devagarinho. Procrastinação. Por que a pessoa adia? Desânimo, preguiça, não tem energia agora. Fala para mim se você não passa por isso, porque eu passo por isso. Nós vamos orar agora. Porque eu não sei na sua vida, eu sei na minha, mas eu não sei na sua vida quando é que um raciocínio de preguiça está envolvendo você e fazendo você pensar de uma maneira contrária ao Senhor e o Espírito Santo está rejeitando aquilo. E você desculpa no cansaço, Pai, em nome de Jesus. O Senhor, quando olha para nós e vê aquele raciocínio, se o Senhor fosse um homem, podia dizer que embrulhava o seu estômago, mas o Senhor não é. Mas o Senhor rejeita aquilo. Eu quero te denunciar todo raciocínio que nos leva à preguiça. Quero confessar esse pecado. Quero dizer que venha sobre nós um espírito de diligência, porque o contrário da preguiça é a diligência, é a prontidão,
É a disposição de fazer o que precisa ser feito, não importa o sacrifício que precisa ser feito, quando é uma direção do Senhor, fazer aquilo naquele momento. Alguém diz comigo: eu renuncio o espírito da preguiça e os raciocínios que ele me traz. Por exemplo, querido, preguiça para ler a palavra de Deus, preguiça para orar, preguiça para vir à igreja. Acho que hoje eu não vou não. Quem que falou? Na hora do culto, acho que hoje eu não vou não. Quem falou para essa pessoa? Um raciocínio, que é um espírito. Segundo raciocínio, porque são 7. É o raciocínio da mesquinhez. Mesquinhez, ela pensa assim: qual o mínimo que eu posso dar nessa situação só para resolver isso? Mesquinhez. É o mínimo de tempo, é o mínimo de envolvimento. Qual o mínimo que eu posso me envolver só para essa pessoa não ficar chateada? Qual o mínimo que eu posso me envolver no grupo para minha líder não ficar me perturbando? Vou dar minha cara lá, mas vou deixar a câmera desligada. Qual o mínimo que eu posso falar aqui nesse grupo? Está querendo que eu fale? Eu vou só dizer amém para... Sabe o raciocínio da mesquinhez? Eu dou, mas é só um pouquinho, é só para... Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que tal se Deus tivesse sido mesquinho e falou: só vou fazer 3 estrelas. Uma aqui, outra ali, outra lá. Se quiser. 3 estrelas. Só vou fazer 2 flores. Uma branca e uma vermelha. Pronto, acabou. Deus é generoso. Por que ele odeia esse raciocínio? Porque ele é tão generoso. E aí ele olha para um ser humano, onde ele deu o espírito da generosidade, que devia estar, e encontra a pessoa com o espírito da mesquinhez. Era para dar 1 hora do seu tempo, a pessoa chega atrasada, ainda sai reclamando. Tipo assim, sabe quando você quer dar o mínimo? É como alguém fez a seguinte ilustração: no Dia das Mães, ele passa o ano inteiro sem... Sabe aquele filho ingrato, né? Aquele filho que não tem aqui, mas lá no Brasil tem. Aquele filho que não dá a mínima para a mãe. Aí no Dia das Mães ele... Qual é o mínimo que eu posso dar para ela? Só para ela não... Vou comprar uma flor para ela. Né? Sabe o mínimo? Assim, só para você não ficar com raiva de mim? Só para você não dizer que eu não te dei nada? Não foi esse negócio? Só para não dizer que eu não te dei nada. Ah, é? Você é mesquinho assim? Eu estou denunciando um raciocínio nessa noite. Não estou denunciando coisas boas. Eu estou denunciando um raciocínio. Sabe por quê? O que traz o demônio? Responde comigo: o raciocínio. Para que o demônio poder vir, ele ensina você a pensar como ele. Para o demônio poder vir, ele ensina você a pensar como ele. Para a igreja hoje não, você já foi ontem. É assim ou não é? Culto sábado, não vai domingo. Já foi. Mesquinho, espírito da mesquinhez. Tem gente generosa. Tem gente generosa. Tem gente generosa. Quem quer confirmar comigo? Tem gente generosa. Quem conhece alguém generoso? Generoso de coração. Generoso. Eu admiro pessoas generosas. Sabe por quê? Eu queria ser mais. Eu queria ser mais generoso. Eu preciso falar da Rebeca porque ela é generosa. E deixa eu falar, ela não é generosa hoje. A Rebeca tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade. Sabe o que a Rebeca sempre fez a vida inteira? Em nossos aniversários, quando era aniversário, Thanksgiving, Natal, Valentine's Day, ela não fazia um desenho para cada um. Eu me lembro da Rebeca ficar semanas trabalhando nos presentes. E eu falava para ela: Rebeca, você faz, por favor, faz uma figura para cada um. Ela falou: não, pai, eu quero fazer 10. Eu tenho uma caixa guardada de todas as figuras que ela fez na vida dela até hoje. Eu tenho guardado. Porque ela fazia com tanto carinho, com tanta generosidade. Todo Natal, a Rebeca gasta todo o dinheiro que ela tem. Todo. Eu perguntei: quantos presentes você comprou? Eu comprei não sei quanto. Você vai dar quantos? Eu vou dar 3 para cada pessoa. Você está doido? É um presente só. Fala comigo. Tem gente generosa. Mas infelizmente eu tenho que falar: tem um monte de gente mesquinha. Quanto é que vai custar? $20. Tá caro, $20. Mesquinhez. 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 Deus é generoso. Olha a quantidade de flores. Deus é generoso.
Olha a quantidade de estrelas. Deus é generoso. Olha a quantidade de planetas, de galáxias. Deus é generoso. Olha a quantidade de peixes, de tudo. Você sabia que um dos lugares menos explorados pelo ser humano, você vai pensar que é Marte, você vai pensar que é a galáxia, o nosso oceano. Você sabia que tem espécies de peixes e animais nunca, jamais conhecidos pelo ser humano? Você sabia que na floresta amazônica, cada semana eles descobrem novas espécies de animais que eles nunca conheceram antes? Alguém diz, Deus é generoso. Agora chega o diabo com esse raciocínio de dar o mínimo. Aí você cai. Nós vamos nos arrepender por esse negócio agora. Nós vamos nos arrepender por esse negócio. Nós vamos falar, Senhor, em nome de Jesus, revela aqui, Senhor, revela aqui. Revela onde está sendo mesquinho. Onde eu estou sendo mesquinho, onde eu poderia ser mais generoso, onde eu poderia dar e eu não estou dando, onde o meu coração está fechado, onde eu não tenho a visão da generosidade. Senhor, revela, porque eu estou combatendo esse raciocínio, eu estou declarando que ele não pode prevalecer na tua casa, eu renuncio a esse raciocínio em nome de Jesus. Até agora foi 2, 3, agora ainda é o 3 agora. O raciocínio de tirar vantagem. E alguém conhece isso? Alguém já viu isso? Agora pergunta para vocês. Por que é que em nossa cabeça não existe um raciocínio diferente de ajudar, de contribuir para que todos se deem bem? A mentalidade do brasileiro, bem do brasileiro mesmo, qual é? Se precisar destruir o país, a gente destrói, desde que eu saia ganhando. Se precisar destruir essa empresa, não quer que destrua, desde que eu não perca o meu. Essa é um raciocínio de tirar vantagem. Vou ler alguns versículos. Um deles é Provérbios capítulo 30, o versículo 15. Nesse texto, o tirar vantagem tem o nome de sanguessuga. Tá? Porque aqui está dizendo que a sanguessuga tem 2 filhas. Uma é dá e a outra me dá também. Então, essa é a mentalidade da tirar vantagem. Tirar vantagem. Gente, vê se faz sentido. A pessoa está sempre pensando em como é que eu posso roubar mais um pouco de dinheiro, como é que eu posso tirar mais, como é que eu posso tirar do governo, como é que eu posso tirar da empresa, como é que eu posso tirar da pessoa, como é que eu posso me aproveitar dessa situação, como é que eu posso tomar uma coisa aqui, hein? Existe um raciocínio na nossa cultura, e por isso que o nosso país está onde ele está, por causa de um raciocínio. Esse demônio não é pequeno. Não é pequeno esse demônio. Ele trabalha na cabeça das pessoas para elas sugar. Aí, os sanguessuga vêm lá do Brasil para cá fazer o quê? Sugar da América. Sugar da América, sugar do país. Aí quando Deus tolerou um monte, Deus tolerou por décadas, agora está tentando mandar alguns embora, está reclamando. Mas sugou, nunca quis pagar imposto, nunca quis ajudar, nunca quis fazer as coisas certas, e só sugando. Diga comigo, Deus é contra esse tipo de pensamento. Eu pergunto para vocês, Deus está errado em permitir o presidente Trump fazer o que ele está fazendo com muitas pessoas? Eu sei que muita gente que não tem nada a ver está caindo nisso, está sendo vítima, mas Deus está errado? Deus sabe o que ele está lidando. Nós vamos nos arrepender desse bicho chamado sanguessuga, só quer tirar. Você tem que pensar em que contribuir. Um dos discursos mais famosos do presidente Kennedy, nos anos 60, quando ele estava planejando lançar o primeiro foguete na Lua. Né? Um dos discursos mais famosos do presidente Kennedy. É uma frase que sempre, talvez você já viu, você vai lembrar. Né? Ele diz assim, não pense no que o seu país poderia fazer por você, mas no que você pode fazer pelo seu país. Essa é a mentalidade contrária. Esse é o discernimento, é o raciocínio. Agora, presta atenção, igreja. A igreja está aqui? Amém. Fala comigo, por favor. O sobrenatural está chegando. Tá bom. Mas e que tal a gente estar dentro do sobrenatural com esses raciocínios na cabeça? O que você acha que vai dar? Fala comigo se Deus não tem que corrigir. E o Senhor falou comigo, fala essas coisas, porque eu preciso corrigir essas coisas. O que vocês estão pedindo é muito sério. Eu preciso consertar a mentalidade de vocês, a cultura de vocês, a cabeça de vocês.
Nós vamos orar contra isso agora, por favor. Mas antes, deixa eu ler esse verso aqui. Atos 20, verso 35. Porque isso aqui é o raciocínio contrário. Em Atos, capítulo 20, o apóstolo Paulo diz essas palavras. Isso aqui, olha só. Esse texto aqui é uma das coisas que Jesus falou, que não está escrito nos evangelhos. Olha que fantástico. Olha que fantástico isso aqui. Se não fosse Paulo repetir isso aqui, nós não saberíamos que Jesus tinha falado isso aqui. Porque não está em nenhum dos evangelhos. Só está aqui. Diz assim, Paulo falando. Atos 20, verso 35. Em tudo vos dei o exemplo de que trabalhando, Paulo era um cara sem preguiça, viu? É necessário socorrer os enfermos. Olha só isso aqui. Recordando as palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse. Paulo repetindo as palavras de Jesus que não estão nos evangelhos. Que palavras são essas? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus traz o raciocínio contrário desse negócio de tirar vantagem. Jesus está falando a mesma mentalidade do presidente Kennedy. Não pense o que o seu país pode fazer por você, mas pense no que você pode fazer pelo seu país. Não é o que a América pode fazer por você, o que o Brasil pode fazer por você, o que você pode fazer. Nós vamos orar por isso agora. Comece a orar comigo e dizer, Senhor, eu me arrependo por mim e pelas minhas gerações, daqueles que tiraram vantagem, só tiraram vantagem. Senhor, nós estamos pedindo perdão agora pelos pecados de tirar vantagem, por esse raciocínio maligno, esse raciocínio carnal, esse raciocínio de destruição, que em vez de contribuir, só quer tirar, só quer tomar, só quer tirar, não quer contribuir. Senhor, perdoa as pessoas que se recusam a pagar imposto, se recusam a fazer isso, se recusam a dar a sua contribuição, porque só pensam em tirar, só pensam em sugar. Nós pedimos perdão. Alguém diz comigo, Senhor, nós renunciamos esse raciocínio. Nós queremos ser generosos. Em nome de Jesus. Como provavelmente Deus vai dar outra palavra para daqui a 15 dias, eu tenho que terminar essa hoje. Quarto raciocínio. O raciocínio da vingança, da justiça humana e da lógica. A gente não vai demorar aqui não, mas vamos ler esse texto de Mateus, porque Jesus denuncia o tipo de raciocínio no próprio Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, verso 38, o que Jesus disse? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Só um minutinho. Parece bonito ou não? É? Arrancou o olho do outro? Vem cá, vou furar o seu. Não parece justo? Quebrou o dente do outro. Vem cá, qual foi o que quebrou? Foi esse de cima aqui? Vem cá, traz aqui, para a gente quebrar o mesmo. Tem gente que ia aplaudir isso ou não ia? Aliás, eu vou denunciar agora em nome do Senhor Jesus as pessoas que estão dentro da igreja, que pensam exatamente assim. Deus está contra você e Ele me mandou aqui para te denunciar. Você que está falando, tem que fazer mesmo, tem que matar mesmo. Irmãos, pelo amor de Deus, o que teve de crente que abriu a boca para falar que aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro tinha que acontecer mesmo, tem que matar mesmo esse bando de... se fosse teu filho, você queria que matasse mesmo? Esse tipo de raciocínio de vingança, irmão, raciocínio satânico, raciocínio carnal, raciocínio contrário ao Senhor. E tem gente falando, esses imigrantes aí, tem que prender mesmo. Se fosse seu filho, queria que prendesse, se fosse seu pai, queria que prendesse. Mas, irmão, esses raciocínios estão lá. Deus está combatendo a mentalidade. Aleluia, louva o Senhor, então, manda matar mesmo, manda matar. Aqui é interessante, né? Você é tão espiritual, mas você, dentro de você matava todo mundo. Tem gente assim na igreja, irmão. Tem gente assim na igreja. Tá? E a lógica? Não, porque olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. O raciocínio de Jesus é diferente. Qualquer que te bater na face, dá um soco no estômago. Não. Oferece a outra. Fala comigo, o raciocínio de Deus é diferente. Eu tenho que me ajustar.
Está aqui, está aqui na sua Bíblia. Olha para ele aí. Versículo 40. O que quiser brigar contigo por causa da túnica, essa aqui é a minha túnica, leva a capa também. Come on, gente, esse é o raciocínio de Deus. A gente está aqui só para ter sobrenatural ou para pensar como Deus pensa? Vou falar mais uma vez. A mentalidade pode estragar tudo. Então vamos corrigir as coisas antes de Deus derramar o seu poder aqui. E presta atenção, trazer um monte de gente lá de fora que pensa exatamente do jeito que nós estamos pregando aqui, e nós vamos ter que mudar a mente deles. Irmão, o povo pensa ruim aí fora, irmão. Quer que morra mesmo, quer que acabe mesmo. Crente, pastor. Mentalidade carnal, mentalidade maligna. Vamos lá, versículo 41. Qualquer que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Irmão, essa é a mentalidade de Jesus. E a gente tem que pensar como ele. Dá a quem te pedir, e não volte as costas a quem quer que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, verso 44, amai os vossos inimigos e odiai, amarás o teu próximo, verso 43, e odiarás o teu inimigo. Não tem lógica? Tem lógica ou não tem? Eu queria perguntar aos crentes da lógica, olha bem para mim, você que está na televisão aí, no seu computador bonito, pode olhar aqui para o pastor aqui, olha bem para ele aqui, ó. Você que é lógico, você que é tudo na risca, você que é tudo na letra, né? Você está dizendo aí, amar os amigos, inimigo, ó. O que Jesus falou? Amarás os teus inimigos. Foi isso que Jesus falou. Ele não pensa como você. Ele não pensa como você. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orar. Não, mas crente amaldiçoa. Aquele que vai para o inferno, aquele traste me amaldiçoou. E pastor que amaldiçoa, e crente que amaldiçoa outro. Fala se o povo não está pensando igual o diabo. Pensando igual o diabo. Nós não vamos pensar igual o diabo nessa igreja. Nós não vamos pensar igual ele. Nós não vamos pensar como preguiçosos, nós não vamos pensar em tirar vantagem, nós não vamos pensar em ser mesquinhos, nós não vamos pensar em nos vingar, nós não vamos pensar nessas coisas, nós vamos pensar a mentalidade de Jesus. O problema do Rio de Janeiro, de qualquer cidade, não vai se resolver matando as pessoas. Aonde que se resolve as coisas? Matando as pessoas. Então, Jesus falou, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, que faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Então, nós temos que pensar como Deus. Quem pode dizer amém para isso? Por causa do tempo, meu próximo raciocínio é um dos que eu quero gastar um tempinho nele. Porque, em relação ao quinto raciocínio, que é os raciocínios, não são um, são vários raciocínios da ofensa. Aqui há uma revelação que eu gostaria que você pensasse um minutinho. Quantas coisas você se ofende que estão apenas no seu raciocínio? É a forma como você encara aquilo. Antes de eu falar esse ponto, eu quero que você repita comigo, por favor. Eu posso trocar o meu raciocínio. Deixa eu falar uma coisa científica rapidinho aqui, que os neurocientistas, os que estudam os nervos, o cérebro, eles falam da neuroplasticidade do cérebro. É como se o cérebro fosse de plástico. Está falando de uma não é que o cérebro é de plástico, mas que as conexões neurônicas, elas podem ser trocadas. O cérebro, ele se ajusta. Sabia que o cérebro, ele muda a sua própria estrutura. O cérebro do ser humano foi feito de um jeito que uma lesão que ele tem num acidente, ele pode reconstruir. Entendeu? Ele pode retreinar. Por que é que uma pessoa tem um acidente e ela esquece como falar, ela esquece como andar, ela esquece tudo, depois ela retreina e o cérebro, ele reconecta as conexões. O cérebro pode ser mudado. Deus está dizendo, a sua mente pode mudar. Você não precisa ficar preso, escravo dos raciocínios que te destroem. Dos raciocínios que me colocam como inimigo seu.
Porque o pastor pregou domingo sobre o Deus que resiste? Porque a palavra de Deus diz assim, e ela leu hoje no texto, ela leu, se Deus é por nós, quem fala comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, mas está fraquinho. Se Deus é por nós. Ah, sim. Porque se Ele for contra você, eu quero saber quem vai te ajudar. Se Deus é contra você, eu quero saber quem vai te ajudar. Porque na hora que você pedir para eu orar, eu vou falar, e aí, Senhor, racha fora, que isso aí, eu estou contra isso aí. Pastor, você pediu para a pastora já orar, ela falou, Espírito Santo, ó, tira a mão daí, que o negócio aí sou eu. Porque Deus é contra a pessoa que pensa dessas formas. Então, o cérebro, ele pode ser mudado, ele pode, eu pedi para você orar mais sobre o seu cérebro, mais do que nunca. Então, presta atenção, por que uma pessoa se ofende? Existem vários raciocínios que levam à ofensa. Uma delas é, a pessoa te devia respeito. Na sua cabeça, ela te devia respeito. Você se ofende por quê? Faltou o respeito. Na sua cabeça, faltou o respeito. Mas ela não quis te desrespeitar, mas na sua cabeça faltou. É assim ou não é? A pessoa te devia o quê? Consideração. Te devia o quê? Atenção. Passou por mim e não falou. Por quê? Porque te devia, na tua cabeça, ela te devia atenção. Aí você, fala para mim se não são nossos raciocínios que nos levam à ofensa. Agora presta atenção, quem quer parar de se ofender? Porque presta atenção, o pastor Douglas, ele lembrou aqui, que uma das coisas que ele aprendeu com a minha história, é que a gente precisa ter uma alma que não se ofende. Agora, como é que você tem uma alma que não se ofende, se você não muda os raciocínios que levam você a se ofender? Toda vez que ela faz aquilo, ela me irrita, ela já sabe. E você, por que não muda a cabeça? Por que você não muda a cabeça em relação àquilo que te irrita? Não, porque eu gosto de ficar irritado, e aquilo vai me irritar a vida inteira, e eu quero que ela pare de fazer aquilo. Presta atenção, olha para mim. A gente quer que as pessoas mudem para a gente não se ofender. Mas a gente não quer mudar a nossa mentalidade, que a gente se ofende por causa de uma coisa que não era para a gente se ofender. O que Deus está pedindo não é para a gente mudar o mundo, é para a gente mudar o nosso raciocínio. Queridos, nós não precisamos ser escravos de raciocínios velhos. Expectativas não correspondidas nos levam à ofensa. Quando eu casei, eu pensei que... Ok, você pensou. Que tal abrir mão desse pensamento e começar a ser feliz? Não consigo. Eu prefiro ser infeliz o resto da vida do que mudar a minha cabeça. Presta atenção, irmãos. Muito casamento não era para ter acabado. Porque são coisas tão pequenas, tão mínimas, que a pessoa se recusa a mudar o seu entendimento sobre aquilo. No entanto, o nosso cérebro ele é meio de plástico. Existe a neuroplasticidade do cérebro, onde ele pode se adaptar. O ser humano pode se adaptar. Então, expectativas no casamento, expectativas no trabalho. Eu vim trabalhar aqui, eu pensei que eu ia ganhar tanto. Agora eu vi esse cheque aí, olha só que cheque miserável. Toda vez que eu pego esse cheque me dá raiva. Por que você não muda a mentalidade? Eu desafio agora, todos nós que estamos aqui, a começar por mim. Aquilo que nos ofende tem um raciocínio por trás. Olhe para mim, por favor. Quero que o Espírito Santo me ajude. Se eu pregar só esse ponto hoje, já estava bom. O raciocínio é meu. Eu tenho aquele raciocínio. Então, Deus, nem a pessoa, é responsável pelo jeito que eu penso. Agora, eu me ofendo com ela, ainda coloco em cima dela a carga, a responsabilidade de que ela é culpada, que ela me ofendeu, como se ela fosse responsável pelo jeito que eu penso. Ela não é responsável pelo jeito que eu penso. Eu é que arrumei aquele raciocínio foi que me levou a me ofender. Eu posso mudar o meu raciocínio e parar de me ofender com aquilo. É isso que Deus está dizendo. Mas a gente é tão apaixonado pelos nossos raciocínios que eu morro infeliz, mas eu não paro de pensar assim. Morro infeliz, mas eu não paro de pensar assim.
Fala se Deus não está fazendo uma guerra na nossa cabeça, hoje à noite aqui, bem determinada mesmo. Ele está, Ele falou comigo que Ele ia fazer. Ele falou para mim. Briga de casamento é uma coisa interessante. Briga de casamento é uma coisa interessante. E vocês não precisam, porque isso aqui é coisa de gente real, né? É coisa de gente fake. Porque gente real sabe que essas coisas acontecem, né? Aquelas conversas que marido e mulher têm, né? Porque eu não abro mão disso. Por que não, querido? Por que não? Não, eu não abro mão disso. Isso aqui eu não negocio. Isso aqui eu não abro mão. Essa é a tua infelicidade, você não abre mão. Entende? Porque quando Deus pensou nessa pessoa para botar perto de você, Ele não pensou errado. Agora, Ele já sabia que os raciocínios iam se bater. Ele já sabia. Agora, Ele estava contando com a sua capacidade e a do seu cônjuge, de mudar o raciocínio. Você casou com uma pessoa que gosta de comer assim. Aí, a outra não gosta de comer assim. Bem, um acordo vai ter que ser feito. Ou aquele que não gosta de comer vai começar a gostar. É possível ou não é possível começar a gostar de uma coisa que você nunca gostou antes? É possível. Agora deixa eu explicar por que a gente não faz o esforço. Por causa do coração duro. Por causa do que foi pregado domingo aqui. O que foi pregado domingo aqui? Orgulho. Deus olha para nós e fala assim: tu é duro. Nem para comer um feijãozinho diferente. Tu é duro, tu é ruim. Fala para mim se Deus não está olhando para os seus filhos e vendo a ruindade. Fala para mim se Deus não está olhando para os seus profetas, os seus... Gente, misericórdia. A unção está lá, mas o coração é ruim. Tem gente ungido com coração ruim. Tem, irmão, tem. Eu te falo que tem. Vai morar com ele, vai morar com ele, você vê. Vai morar com ela. Você vai ver. Coração ruim, não abre mão. Porque é só uma questão de mudar o raciocínio, gente. A briga, a confusão é uma coisa que pode acabar se a gente mudar o raciocínio. Agora, tem um verso na Bíblia que fala assim: a palavra branda desvia o furor. Mas peraí, sim. É só você chegar com a palavrinha mansa e dar uma facada? É assim? Não. A palavra branda significa que a pessoa mudou a mentalidade. Significa que a pessoa não está indo para lutar pelos seus direitos. Ela está indo mais para fazer qualquer acordo. Qual é o acordo que você quer que faça? Eu quero que você pare de dormir 3 da manhã, vem dormir 11 horas da noite comigo. Isso não é problema. Vou dormir 11 horas da noite com você. Mas para você fazer isso, você tem que ter um coração bom. Para você fazer isso, você tem que ter um coração quebrantado. Por que não acontece? Porque os corações continuam duros. Jesus falou que a única causa do divórcio é o endurecimento do coração. Quase todas as situações podem ser resolvidas, quase todas. Mas o coração duro não permite. Não vou abrir mão. Então a ofensa, toda ofensa parte de um raciocínio que nós achamos que é saudável, que é justo, mas ele nos leva à dor. Agora, Jesus não tinha raciocínio de ofensa. Eu queria só perguntar, by the way, Jesus por acaso foi ofendido? Alguma vez? Eu queria perguntar qual o momento da vida de Jesus que ele foi mais ofendido? Na cruz. Eu quero que você imagine Jesus na cruz. Bando de miserável. Olha o que eles fazem com o Filho de Deus. Vocês vão morrer, eu vou pegar vocês. Mas no dia da ira eu vou queimar vocês devagarinho. Eu vou acabar com a raça de vocês. Olha, eu vou deixar você me crucificar aqui, mas eu vou acabar com a raça. Você pode imaginar Jesus pensando nisso? Agora eu queria que você imaginasse um minutinho. Se Jesus está na cruz, ele está ali na cruz, né? Soldado zombando dele, eles brincavam com a roupa dele, jogando assim, sabe? Jesus pensando, porque é o seguinte, quando você está numa situação de sofrimento, quando você olha para aquelas pessoas que estão causando aquele sofrimento, e você pensa o pior delas, o que você fez? Aumentou o seu sofrimento 100%. Você aumentou, entendeu? Quanto mais mal você pensa da pessoa que te fere, mais você aumenta o sofrimento. Então o sofrimento está vindo de onde?
do seu raciocínio. O sofrimento está vindo mais do seu raciocínio do que está te acontecendo. Quais foram as palavras de Jesus em relação àquelas pessoas quando ele estava na cruz? Pai, esse povo não sabe o que faz. Ah, mas na tua cabeça, sabe o que você fala? Ela fez a propósito, aquela jararaca fez a propósito. Aquilo é tão ruim. Você tem um raciocínio que te conduz à ofensa. E você não se arrepende do seu raciocínio. Nós vamos orar aqui. Nós vamos pedir perdão. Porque toda vez que a gente fica com raiva, é porque a gente raciocinou do jeito errado. Raciocinou do jeito errado. Mais um exemplo. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, diz assim, que Jesus, pela alegria que estava proposta, o que ele fez? Desprezou a afronta. Eu queria saber aqui, quem são as pessoas aqui que são bons em desprezar a afronta? Que nada, irmão, foi nada não. Ah, mas ela falou mal. Nada, irmão, falou não. Você está pensando que ela falou mal, mas ela não falou mal de mim, não. Tem gente aqui assim? Ou tem gente assim, falou mal, como é que é? Aquilo falou o quê? Como foi que ela falou? Isso não é desprezar a ofensa. Fala para mim se o pior da ofensa não é o raciocínio que está por trás. Ofensas acontecem. Ofensas vão acontecer e o próprio Jesus garantiu em Lucas 17:1, ele falou, é impossível que não venham os tropeços. A palavra tropeço ali é ofensa. É impossível. Mas é possível você raciocinar as ofensas de um jeito que não ofenda você. Quem gosta desse pensamento? Quem quer esse pensamento? Quem quer pedir a Jesus para encavar esse pensamento na sua cabeça? Nós vamos orar agora. Eu quero que você peça perdão a Deus por toda vez que você caminhou num raciocínio que te ofende. E você aumentou a ofensa. E você aumentou o seu sofrimento. E você não abriu mão daquilo. Vamos orar, Pai. Eis-nos aqui. Pai, nós estamos nos confrontando nessa noite. Pai. Quantas vezes a dor foi tão grande. Se sentindo tão traído, se sentindo tão desvalorizado, se sentindo tão humilhado, porque não precisava se sentir daquele jeito. Alguém disse comigo, me arrependo, Senhor. Eu me senti de um jeito que não era para eu me sentir. Eu ainda culpei a outra pessoa, ainda falei que ela que fez aquilo. Ela não fez aquilo, Senhor, foi eu que aumentei aquilo. Aquilo não foi bom que ela fez, mas eu aumentei com o meu raciocínio. Alguém disse comigo essas palavras, Senhor, eu me arrependo de estar acostumado a supervalorizar ofensas, quando Jesus sabia desprezá-las. Calma, um minutinho de oração, ora por você, um minutinho de oração. Pai, nos ajuda. Pai, nos socorre aqui. Nos socorre aqui porque a única forma de não se ofender é mudar o raciocínio. Porque as ofensas vão continuar vindo. Mas eu posso mudar o meu raciocínio. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu não quero amar tanto o meu raciocínio que eu fique na infelicidade. Eu não quero amar tanto o meu raciocínio que eu fique na dor. Pai, em nome de Jesus, me ajuda, em nome do Senhor Jesus. Escuta, eu vou ter que parar a mensagem, vou ter que deixar a outra parte, a melhor parte, eu vou ter que deixar para outro dia, mas eu vou terminar os dois raciocínios que faltam. O raciocínio do afastamento. Lê comigo rapidinho Provérbios 18:1. Eu vou te falar quando é que as pessoas se afastam. É quando elas estão mal. Porque quando está bem, está juntinho de você. É amigo, telefona, responde as mensagens rapidinho. Quando está mal, some. Eu quero perguntar, por que você abandona todo mundo quando você está mal? Que tipo de raciocínio é esse que faz você se isolar? Está aqui uma palavra para você. Provérbios 18, versículo 1 diz assim. Provérbios 18. Aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Se isola, não, preciso de um tempo. Não, quero ficar sozinho, preciso pensar. Some, entra na solidão, entra no afastamento, corta a amizade com todo mundo. Ninguém tem nada a ver com o que está acontecendo com ela, com ele. Mas ele some e abandona todo mundo.
raciocínio errado. No momento que você está mal, é o momento que você precisa da comunhão. É o momento que eu entendo a necessidade de privacidade. Diga comigo assim, é possível ter privacidade sem largar todo mundo. É o possível ou não é? Agora, não responde mensagem, não atende telefone, não fala com ninguém, não vem na igreja, não vai na casa da tia, não fala com a mãe, não fala com o pai, está há 3 anos sem falar com ninguém. Ei, que história é essa? Que afastamento é esse? Fala para mim se não é um raciocínio que leva a pessoa a se afastar. Ninguém gosta de você, ninguém vai te compreender, e um monte de coisa ruim está aqui na cabeça. Fala para mim, fala comigo, por favor. O problema são os raciocínios. Você já se pegou aí nesses negócios que eu estou falando? Você já se pegou aí? Você consegue orar nesses momentos e falar, Jesus, estou pensando errado, me ajuda. Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda a pensar certo. Eu quero falar, eu tenho que terminar, mas eu quero falar, toda vez que você se sentir ofendido, olha, vai me ofender, você pensa, que raciocínio que eu tenho, que está dizendo para mim já que eu vou ficar com raiva. Você tem que pegar o raciocínio, na hora que você vê o raciocínio te levando de ladeira abaixo, você diz, que raciocínio é esse que está falando para mim que essa pessoa é ruim? Quem falou na minha cabeça que ela é ruim? Você tem que pegar isso no meio do caminho, gente. Você não pode pegar as coisas assim e já ir ladeira abaixo, como se estivesse num tobogã e está caindo e não tem como frear aquilo. Não, você não pode. Você tem que parar o raciocínio. Diga comigo assim, por favor. I'm sorry. Vocês são bênção. Vocês estão ligados. Não, mas diga comigo assim. Nem tudo que fazem comigo é a propósito. Por favor, pense nisso. Por favor, pense nisso. Você já viu aquela pessoa que você fechou ela no trânsito sem querer? Ela para o carro, vou te matar agora, mas eu nem te vi, eu nem sabia que você estava aí. Sabe quando você ofende as pessoas? Você nem pensou naquilo. Mas a pessoa, ela vem para cima de você como se você planejou aquilo desde o dia que você nasceu. Vou te pegar. É ou não é verdade? Nós temos um raciocínio em nós que fala que tudo que as pessoas fazem com a gente foi planejado, aquilo é ruim, aquilo quer me matar. Pelo amor de Deus, irmão. Nem tudo que as pessoas fazem de ruim conosco é a propósito. As pessoas falham. Queria perguntar para vocês aqui, quem aqui estava dirigindo na rua e você não viu uma pessoa e você terminou chegando perto dela e ela achou que você ia atropelar ela? Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. A pessoa fala, você quer me matar? Claro que não, querido, não estou querendo te matar não, mas eu não te vi. Você é moreninho, está vestido de preto, é 7 horas da noite. Como é que você quer que eu te enxergue? Me ajuda. Fala para mim. Se não é. Repete comigo de novo. Nem tudo que fazem comigo é a propósito. Você consegue pensar isso na hora que alguém desliza, alguém pisa no seu calo, alguém falha com você? Você tem que pensar nisso. Olha lá, ela deixou o arroz duro de novo. Ela já sabe que eu não gosto. Ela faz para me irritar. Pelo amor de Deus. É o raciocínio da carne ou não é? Fala para mim, se nós não pioramos o que as pessoas fazem conosco. É disso que nós precisamos nos arrepender. É disso que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos aprender a receber o mal das pessoas direito, do jeito certo, da forma certa. Não, ela não queria tanto fazer isso. Fez porque estava nervosa. Arruma um tipo de raciocínio que ajuda você a pensar diferente. Eu gosto muito da forma que a Gel pensa, porque ela diminui muito os erros das pessoas. Ela diminui muito os erros das pessoas. Entendeu? Às vezes a gente quer trazer o erro de alguém para ela e fala, não, mas assim, não é assim não. Ela quebra você. Tipo assim, quando você está indo falar do erro de alguém para alguém, você está querendo que aquela pessoa concorde e aí quando ela fala, não, mas não, aí o que acontece? Aí quebra você, vai? Você queria que alguém concordasse com aquele raciocínio para você ficar com raiva para você, e aí a pessoa vai te dar um raciocínio. Você tem que pensar assim. Então, o último, esse aqui, eu vou terminar nele e vou terminar nele.
raciocínio da glutonaria diz assim: preciso comer, porque eu não posso perder essa oportunidade de comer. É a coisa mais gostosa que existe no mundo é comer. E a gente vem para a igreja para comer, porque tipo assim, a gente não bebe, então a gente come. Ah, é? Deus está denunciando um problema aqui. E eu quero falar para você, pode olhar para mim, todos vocês, e vocês que estão aí também, olha bem para mim. Você que não veio ao culto hoje, mas vai vir na festa. Você não veio ao culto hoje, mas vai vir no aniversário. Lembra da hora da mesa dos docinhos? Parece que você nunca comeu doce na vida, irmão. Como assim? Deixa eu falar para vocês. Deus está. Como que eu diria que Ele está? Deus está fazendo uma guerra contra as pessoas que Ele está tolerando no meio da igreja que não sabem comer. Existe um raciocínio maligno na cabeça das pessoas que diz assim: não existe coisa mais gostosa do que comer. Ah, é? Idólatra. Seu estômago é idólatra. A sua idolatria não é o Santo Antônio, nem a Santa whatever. Sua idolatria é o estômago. Deus está falando. Isso é um pecado, o pecado que Israel tinha. Vocês querem carne? Vocês vão comer até sair pelo nariz, porque Deus se revoltou contra a idolatria daquele povo. A idolatria era no estômago. E deixa eu te dizer, algumas coisas vão ter que mudar em nossas festas aqui na igreja. Porque as expressões de glutonaria precisam desaparecer. Eu quero ler um versículo para você, que não estava aqui não, mas eu vou ler agora. Você vai levar ele para o coração, vai levar ele para casa. Está em 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou terminar aqui agora, nós vamos orar. 1 Coríntios capítulo 11. Quero que você leve esse versículo aqui para casa. Primeiro nós vamos ler o versículo 22. E olha só as palavras de Paulo. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Preste atenção nessa palavra. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque tinha um monte de glutão na igreja de Corinto que fazia vergonha. Eu quero ler de novo. Não tendes vós casas para comer e beber? O que Paulo está dizendo? A igreja não é lugar de comer. Vou repetir isso aqui. A igreja não é lugar de encher a barriga. Temos culto, temos festa, a gente vai comer uma... Fala assim, a gente vai comer uma coisinha lá. Mas eu vou encher a barriga em casa. Eu vou falar essa ideia vez após vez aqui, porque a gente vai ter que mudar uma mentalidade aqui nessa igreja. A gente vai ter que mudar uma mentalidade aqui. Eu quero ler o versículo de novo. Versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Agora, lê comigo o versículo 34. Se alguém tiver fome, coma em casa. I'm sorry. Fala essa palavra aqui. Mas eu estou combatendo uma mentalidade. Qual a mentalidade? Crente não bebe, mas come. Que história é essa, irmão? Que pensamento é esse? Nós vamos comer com decência. Se for oferecido um jantar, nós vamos jantar com decência. Se for oferecido um café, nós vamos comer com decência. Está difícil dizer amém, eu sei, mas eu vou repetir essa palavra. Se for oferecido um jantar aqui, nós vamos comer com decência. Se for oferecido um café aqui, nós vamos comer com decência.
Se tiver docinho para comer, nós vamos começar pelas crianças, ensinando elas a esperar, porque os próprios adultos são os primeiros que vão esperar. Nós não viemos para a igreja comer, nós comemos em casa. Nós viemos para a igreja fazer um lanche de comunhão. Lanche de comunhão não é o lanche que enche a pança, que sai empanturrado. Eu estou combatendo uma mentalidade. Agora eu queria perguntar se o Espírito Santo descendo na igreja, e o sobrenatural descendo, e os crentes glutões enchendo a barriga de comida, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Nós não podemos ter a fama de que a gente não bebe, mas que a gente come. Não podemos ter essa fama. Eu quebro essa palavra. Sabe por quê? Ela é falada na brincadeira, mas é o próprio demônio que está falando. É isso mesmo, eu quero que vocês comam. Eu quero que vocês sejam glutões. Eu quero que vocês não bebem não, mas vocês vão comer. O próprio diabo nos dá esse raciocínio. Fala comigo assim, eu tenho casa para comer. Eu não vou vir para a igreja, não estou passando fome, não venho para a igreja passar fome. Tenho casa para comer. Eu vou ler mais uma vez para ficar registrado aí. O versículo 22 e o 34. 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Versículo 34. Se alguém tiver fome, coma em casa. Mas nós não vamos fazer esse papel de pessoas esfomeadas dentro da igreja. E agora, eu sei que essa última palavra que eu falei aqui não foi agradável, mas eu quero dizer que Deus, Ele pensa mais alto do que nós. Ele tem um pensamento mais alto, e eu não vou entrar nessa parte, que o tempo acabou. Eu vou dar oportunidade para a gente denunciar ao Senhor isso aqui, orar, finalizar, e pedir ao Senhor um pensamento mais alto. Nós vamos dizer para o Senhor assim, eu quero raciocinar melhor. Eu quero raciocinar mais alto, a hora passou, hoje realmente passou muito da hora, mas eu pedi a gentileza de você vir, para a gente orar 5 minutos aqui, por favor. Primeiro eu queria agradecer sua paciência de você ter me tolerado aqui, porque hoje eu não estava confrontando uma coisa boa, hoje eu estava confrontando raciocínios, padrões de raciocínios negativos, e nós não vamos ter esses padrões de raciocínio, nós vamos pensar diferente. Eu quero, enquanto você vem, enquanto você está vindo aqui, eu quero falar as palavras do Salmo 139, o verso 17, diz assim, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Não é a forma que eu penso que eu sou apaixonado, eu sou apaixonado pela forma como o Senhor pensa. Quão preciosos me são os teus pensamentos. Eu queria que você abrisse as mãos e começasse a pedir, renova a minha mente, renova o meu pensar. Eu estou aqui para pensar como tu pensas. Renova-me. Renova-me nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. Vai orando aí. Vai buscando o Senhor nesse momento. Renova-me. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me. Renova-me. Renova a minha mente. Renova o meu pensar. Nessa noite. Dá-me um novo pensamento. Eu quero renunciar às formas negativas de pensar. As formas negativas de pensar. Eu quero denunciar, eu quero renunciar. Eu quero renunciar às formas negativas de pensar. Pai, eu oro pelo teu povo que está aqui. Pai, eu oro pelos que estão em casa. Eu peço perdão pela igreja. Eu peço perdão pelo teu povo. E eu peço, Senhor, nos dá uma nova mentalidade. Em nome do Senhor Jesus. Nos dá uma nova mentalidade. Dá-nos um pensamento diferente. Dá-nos um pensamento melhor. Dá-nos um pensamento mais alto. Senhor, tira os raciocínios que nos levam à ofensa. Senhor, eu renuncio os raciocínios da mesquinhez. Senhor, eu renuncio os raciocínios da vingança. Eu renuncio os raciocínios da justiça humana. Eu renuncio os raciocínios da lógica. Eu renuncio nessa noite os raciocínios, Senhor, de tirar vantagem dos outros. Os raciocínios da preguiça, eu me arrependo diante do Senhor, me arrependo com a igreja nesse altar. Os raciocínios do afastamento, de separar das pessoas, abandonar todo mundo no momento que a gente está mal.
E, Senhor, nós renunciamos o raciocínio da glutonaria, de que crentes são glutões que comem sem parar. Eu renuncio tal raciocínio. Eu declaro: a tua igreja sabe comer, a tua igreja sabe fazer as coisas. Nós temos um pensamento alto como o do Senhor. Alguém diz: alinha minha mente, Senhor. Alinha os meus pensamentos. Alinha o meu raciocínio. Alinha o meu raciocínio. Alinha o meu pensar. Pai, quando Tu derramar o sobrenatural aqui, quando Tu derramar o Teu poder aqui, nós não vamos estar com a mente errada, nós não vamos estar com a mente desviada, uma mente que vai ferir o Senhor, uma mentalidade que pode estragar aquilo que o Senhor vai fazer. Senhor, nós vamos ter uma mente diferente, uma mente nova. Eu proclamo que os demônios que prendem os raciocínios soltem agora em nome de Jesus. Eu libero agora uma graça do sangue de Jesus para ajudar a neuroplasticidade do cérebro, para ajudar a mudança no cérebro, para ajudar a adaptação do cérebro. Eu proclamo que Deus vai te dar novos raciocínios Deus nos dá nessa noite. Novos raciocínios